Essa vozinha, por que ela existe? Por que as pessoas levam isso para esse lugar? Porque como tu já entende muito de improviso, provavelmente tu identificou essa voz em ti algum dia. Sim. Então tu entende muito de como calar ela. O que é essa voz? Por que ela vem junto? Essa voz, assim, ela tá em todo mundo, né? Estou falando aqui com você, tô pensando, será que eu falei uma coisa boa? Me errei no português. Falei uma coisa... Ela convive com a gente, né? Tem muito a ver com o nosso ego, né? Então ela tem uma função, digamos assim, mas quando a gente fala em criar, em estar presente, a gente tem que aos poucos aquietar ela, né? Por isso que alguns exercícios do tipo mindfulness, meditação, a gente no teatro acaba usando muito eles, eu demorei muitos anos para entender isso, por quê? Porque você às vezes precisa acalmar, às vezes precisa aquietar, precisa tá aqui no momento presente, para daí você poder fazer uma criação potente, plena, boa. Então isso vale para o cara que trabalha com aula, né? O professor que está dando uma aula para uma turma. Quanto mais ele está ali na hora, ouvindo a turma, vendo que a turma fez uma cara estranha quando ele explicou uma coisa e ninguém entendeu, melhor vai ser a aula dele. Então isso vale para o professor, vale para o vendedor que está fazendo uma venda, vale para o comediante, né? Você em palco, mesmo que seja um cara de stand-up, que tem um texto. Eu tive muitos alunos que fizeram stand-up e muitas vezes o problema ou a dificuldade do cara do stand-up é que ele tá com o texto na cabeça dele, que é difícil, né? Você escreve, sabe o que é. Então você tem um texto, você tem uma piada para soltar, você tem o time, né? Você tem um monte de coisa para controlar e, além disso, tem mais um fatorzinho pequenininho que é a plateia. E quando, às vezes, o comediante ele não tá com essa leitura aguçada da plateia, ele tá muito preocupado no texto dele, isso faz com que muitas vezes ele perca a piada, porque ele adianta, às vezes, ou ele deveria atrasar um pouquinho, ou ele não percebeu que tem algum fenômeno acontecendo. Eu fui num show de stand-up há uns anos e eu lembro dessa cena de um comediante que está fazendo, e aí entrou na segunda fileira 4 casais. E aqueles que você tem que entrar na terceira, quarta fila, então levanta os caras, sabe aquela coisa assim? Sim. E aí estavam umas mulheres, as mulheres que chegaram com umas roupas vistosas, os caras. Então, assim, era uma coisa que chamava muito, todo mundo tava olhando pra lá. E o comediante soltou punchline e ninguém riu, quase ninguém riu. E claro que ninguém riu, porque a gente tava todo mundo prestando atenção nos 4 casais que estavam entrando no meio da ideia, no meio do espetáculo. Sim. Então, o comediante, ou quem tá na cena, ele tem que ser o primeiro a perceber, opa, a plateia toda tá virada pra lá, tá acontecendo alguma coisa lá. E aí ele tem, então essa é a primeira coisa que as pessoas perguntam, mas o que você faz? Bom, a primeira coisa você precisa notar. Eu notei, opa, está acontecendo alguma coisa. Depois eu vou tomar uma decisão, preciso fazer algo com isso. Às vezes a coisa é muito pequena, se chegou uma pessoa, sentou, acabou. Agora, às vezes é uma coisa grande, então eu vou precisar jogar com isso. Caberia ao comediante, naquele caso, fazer alguma coisa, ou no mínimo esperar para as pessoas sentarem, ou jogar, ou trazer aquilo para a cena. Aí o público gosta muito, ou conversar com eles, ou perguntar, tá chegando agora? Tava onde, galera? Só de fazer isso, ele já faz com que todo mundo esteja junto, e aí, uma vez que os caras sentaram, ele vai lá e solta a piada dele. E se ainda ele conseguir uma tirada boa com aquilo que aconteceu lá na hora, com aquele acontecimento, com aquela coisa, aí a plateia vai amar, porque o público, a gente gosta de ver o cara criando. Nossa, ele não pensou aquilo, nossa, caiu o refletor, ele jogou com aquilo, foi muito engraçado. O cara aproveitou o momento, né? Exatamente. Quando o cara consegue aproveitar o presente e o momento, é quando tem mais risada, quando a coisa fica mágica, né? Sim. E aí o cara tá preso no texto e o cara não percebe, porque o cara tá nervoso, não sei o que é, tem essa vozinha incomodando, dizendo que é pra ele fazer o texto certinho. Sim. E aí o momento se revela na frente dele e ele não aproveita, e aí eu já passei por isso também. Assim, Já sentiu na pele. E já passei pelo contrário também, de estar tão presente que eu senti, cara, eu tava presente, eu nem lembro do que eu falei e tal, Sim. e tava tudo muito, muito legal. Mas essa voz, ela tá tentando te defender de alguma coisa? Ela tá tentando controlar uma coisa que é incontrolável, né? Ela tá tentando planejar as coisas. No improviso, muitas vezes também acontece de você querer, já sei, vou fazer uma piada agora, vou fazer. E normalmente é quando dá errado. Normalmente é quando não dá certo, porque não dá para controlar. E essa vozinha do julgamento, como é que a gente faz para não ter ela? Uma das coisas é a gente se preparar antes, no caso meu, de entrar no palco. Então quando vou fazer, o primeiro espetáculo que eu vou fazer era Jogando no Quintal, a gente tinha 2 horas de aquecimento
para entrar em cena. O que era esse aquecimento? Era, a gente chegava em duplas, um fazia massagem um no outro para acordar o seu corpo, depois alongamento, depois todo mundo levantava, fazia um jogo de olhares com a banda, que tinha uma banda ao vivo tocando. Aí a banda tocava, uma hora a banda parava de tocar, todo mundo ficava parado, se olha, veja onde está seu parceiro, conecta. Então tinha todo um aquecimento de 2 horas, aí sim a gente estava pronto, aí a plateia entrava e tinha um espetáculo. Então, quer dizer, esse aquecimento, ele é fundamental para quê? Para preparar a gente para o que vai acontecer. Uhum. Então, dependendo do que você vai fazer, cada aquecimento vai ser diferente, mas esse aquecimento ele é fundamental. Seja você fazer um stand-up, seja você fazer qualquer coisa que seja importante, que precisa de você lá pleno, né? Quando eu fui fazer lá, há uns anos eu fiz meu TED, assim, que eu tava morrendo de medo, que era texto, eu não tenho texto... programado. Não trabalho com texto, eu tive que fazer um texto, eu tive que decorar, eu tava muito nervoso, fazia 15 anos que eu não ficava tão nervoso na vida. E aí eu fiz um aquecimentão de 1h30, porque eu falei, se eu não fizer, eu vou entrar lá e vou perder... vai ficar médio, vai ficar nananã. E ainda hoje eu vejo e falo, nossa, eu tô nervoso. Dá pra ver, eu me vejo e vai estar nervoso, tá nervoso. Eu assisti hoje esse TED Talk. Assistiu? Eu tava almoçando, eu tava vendo alguns vídeos, eu assisti esse hoje. Não, eu pulei um capítulo, você entendeu? Eu pulei um trecho, que tudo bem, porque né, as coisas tudo acabam dando certo. Mas eu pulei um trecho do meu TED, por exemplo, e só soube depois. Mas enfim, me preparei o melhor possível para fazer a coisa acontecer do jeito que eu queria que acontecesse. Esse aquecimento é tipo uma meditação para tu entrar no fluxo de presente e momento, e aí o teu cérebro pode aproveitar tudo que acontecer na hora da ação ali. Esse é o lance. Sim, é bem isso. Inclusive, a gente faz muitas vezes práticas de respiração, de meditação, de olhar, de presença e tal. Exatamente para isso. Tanto no improviso quanto no palhaço, né? Porque eu comecei toda a minha carreira para ser palhaço mesmo. Essa foi minha coisa durante muitos anos, eu só era palhaço. E a preparação para você colocar o nariz vermelho, esse aquecimento, ele é uma coisa que demora, que dura, que a gente tem que fazer antes de entrar em cena. Então é uma preparação.